Com relação à instalação de caldeiras, né? Para fazer a instalação da caldeira, necessita-se aí de um projeto de instalação que é de responsabilidade do profissional habilitado. Existe aí a possibilidade de que profissionais, outros tipos de profissionais atuem em partes específicas, vamos dizer assim, por exemplo, automação, elétrica. Então existem algumas partes específicas do projeto de instalação que outros profissionais podem também estar atuando, porém deve ficar bem claro, né, dentro desse projeto quem foi o profissional responsável por cada uma das partes, né, que foi executada. Esse projeto ele tem que conter as plantas, desenhos, cálculos, relatórios, análises, especificações, todos os documentos que se referem à instalação. A gente tem instalações que podem ocorrer em ambiente aberto ou em ambiente fechado. Sendo essa instalação em ambiente aberto, o que a gente precisa? Que ela fique afastada em no mínimo 3 metros de demais instalações, de propriedades de terceiros, de vias públicas e depósitos de combustíveis. Essa instalação ela tem que ter duas saídas amplas em direções distintas, tem que ter um acesso fácil e seguro para operação e manutenção, e os gases de exaustão eles devem ser captados e liberados para fora da área de operação da caldeira. Além disso, tem que ter um sistema de iluminação em conformidade com as normas, né, de eletricidade e iluminação. E caso essa caldeira opere em horário de noite, né, no turno da noite, a gente tem que ter também um sistema de iluminação de emergência. Se essa caldeira opera em ambiente fechado, né, um prédio, então o que a gente tem que ter? Ela deve estar instalada num prédio separado, com paredes resistentes a fogo. Esse prédio ele só pode ser utilizado para a caldeira, né, ele não pode ser utilizado para outro fim. Ele só pode ter uma parede adjacente a uma outra instalação do estabelecimento e todas as demais paredes dele devem estar afastadas em 3 metros, no mínimo, de instalações de propriedade de terceiros, vias públicas e depósitos de combustíveis. Também precisa ter duas saídas amplas em direções opostas, distintas na verdade. Ele tem que ter um sistema de ventilação permanente com entrada de ar desobstruída, então tem que ser um ambiente ventilado. Também tem que ter acesso fácil e seguro para operação e manutenção. Da mesma forma, também precisa de um sistema de captação de gases de exaustão para ser liberado para fora da área de operação, sistema de iluminação em conformidade com normas, iluminação de emergência se houver operação à noite, e o adicional também é que ele tem que ter um dispositivo de detecção de vazamento de gás se o combustível da caldeira for um gás, certo? Se por algum motivo não se consegue atender a todos os critérios, né, solicitados para o projeto de instalação, então deve-se elaborar um projeto alternativo com medidas complementares de segurança e atenuação de riscos, né? Então esse projeto alternativo ele vai identificar o quê? Eu não consigo atender esse critério, mas eu vou utilizar, né, de uma medida complementar, uma outra medida para diminuir o risco associado ao não cumprimento desse critério. Quais são as principais medidas complementares, né? Aumento de frequência de inspeção. Então, eu não consegui cumprir esse critério, a instalação vai ter um risco maior, então eu vou aumentar a frequência de inspeção. Eu posso também trabalhar melhorando, né, fazendo um investimento mais alto no sistema de controle da caldeira. Eu preciso atender requisitos mais rígidos, né, de qualidade e tratamento de água, porque aí se eu tenho uma água de má qualidade, né, os riscos de corrosão, de incrustação são maiores, a vida útil da caldeira vai ser menor e aí os riscos, né, de acidente eles se tornam maiores. Então eu posso também, como uma medida complementar, solicitar que a composição da água, né, seja uma água de maior qualidade para a operação da caldeira. Eu posso também sugerir uma redução de pressão de operação, quando possível, também para evitar para me ter uma redução de riscos, né? E eu posso também estar empregando combustíveis de maior qualidade. Observa-se que as caldeiras de categoria A, elas devem sempre dispor de uma sala de controle central. Então, todas as caldeiras de categoria A, ela tem que ter um ambiente de controle central, no caso onde teria, né, um sistema automático, onde o operador poderia estar fazendo alguma intervenção nessa caldeira à distância, mesmo que à distância, né, numa sala de controle central. Com relação à segurança na operação de caldeiras, né? Então toda caldeira precisa de quê, né? Para garantir a segurança da sua operação.
ela precisa de um manual de operação atualizado. E nesse manual, o que é que tem que estar lá? Tem que estar o procedimento de partida e parada, os parâmetros operacionais de rotina, né, as pressões admissíveis, vazões, temperatura, etc. Os procedimentos de situação de emergência, então caso ocorra alguma situação emergencial, qual o procedimento que deve ser adotado pela equipe, e procedimentos de saúde, segurança e preservação do ambiente. Além disso, né, para garantir uma segurança na operação, a gente tem que também constatar que os instrumentos de medição, né, sejam eles de pressão, de temperatura, de vazão, eles estejam, né, em dias com os certificados de calibração. Então eles têm que ser calibrados periodicamente. Normalmente, né, esses certificados têm validade de 12 meses, então a cada um ano tem que fazer uma nova calibração desses instrumentos de medição. Um outro aspecto relacionado à segurança é garantir a qualidade da água, né? Ter um controle de qualidade da água, né? Do tratamento de água, como eu já falei, né? Para reduzir a questão de corrosão e incrustação e melhorar as condições de operação da caldeira. Um outro aspecto para a garantia da segurança é a questão do operador da caldeira, né? Esse operador, a caldeira, ela deve ser operada por uma pessoa capacitada, né? Qualificada, ou uma outra pessoa, desde que acompanhada, né, por esse profissional capacitado e qualificado. E para ele garantir, né, essa qualificação, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um certificado de treinamento de segurança na operação de caldeiras. E além dessa parte teórica, né, que ele vai ter que ter uma comprovação de prática profissional supervisionada na própria caldeira que ele vai operar. E essa prática, ela tem o quê? Ela tem que ser de 60 horas para caldeiras da categoria B, tem que ser de 80 horas para caldeiras da categoria A. Ah, ele vai operar, sei lá, daqui a 3 meses ele vai ter que operar uma outra caldeira. É a mesma categoria, mesma capacidade, mas é uma outra caldeira. Vai ter que fazer novamente a prática profissional supervisionada. De forma que essa prática profissional ela só é supervisionada por quem? Ela pode ser supervisionada por um operador mais experiente, pode ser supervisionada pelo profissional habilitado, pelo chefe, né, de operações, por algum superior ali no âmbito das instalações de caldeiras. Mas para ser um operador de caldeira vai ter que ter um treinamento, uma prática profissional supervisionada, e sempre que houver alteração nessa caldeira, ou uma mudança para uma outra caldeira, tem que fazer uma atualização nessa capacitação. Um requisito, né, para ser operador de caldeira e também para fazer esses cursos aqui é ter o ensino médio completo. E como eu já falei, né, o treinamento ele tem que ser um treinamento que seja supervisionado por profissional habilitado. Então você tem que procurar um curso que tenha um profissional habilitado vinculado a esse curso. E é um curso que é exclusivamente presencial com mínimo de 40 horas teóricas, certo? Então, que a NR13 até define qual é o conteúdo que deve constar dentro desse curso. Com relação à inspeção de segurança em caldeiras, né? A gente pode ter inspeção inicial, periódica e extraordinária. A inspeção inicial ela envolve uma caldeira nova após a instalação e antes da operação. Então, foi feita a aquisição de uma caldeira nova, ela foi instalada, não foi colocada em operação ainda, porque não pode, então tem que ser realizada a inspeção inicial, que é um exame interno, teste de estanqueidade e exame externo. Então essa é a inspeção inicial. A caldeira foi instalada, está no local de operação, já está operando, a gente vai ter que ter agora inspeções periódicas. Então, normalmente a gente precisa de quê? De inspeção periódica a cada 2 meses para caldeiras do tipo A e B. Porém, a gente pode trabalhar em caldeiras do tipo A com inspeção a cada 24 meses, desde que a cada 12 meses seja testado a pressão de abertura das válvulas de segurança. Todos esses prazos, né, eles podem ser estendidos se a gente tiver a presença de algum desses órgãos aqui. Então a gente tem esse SPY aqui, que é o serviço, né, o serviço próprio de inspeção de equipamento, ou seja, se o estabelecimento tem uma equipe própria de inspeção, com um plano de manutenção, com um profissional habilitado, ela pode estender esse prazo aí para 30, 48 meses, dependendo da categoria. Se a gente tiver também um sistema instrumentado,
de segurança, um sistema automatizado, né, com instrumentação para segurança, a gente também consegue estender o prazo de inspeção periódica. E para a categoria B, né, algumas caldeiras da categoria B, esse prazo também pode ser estendido se a gente tiver o SGC, né, que é um sistema de controle do combustão, do gerador. Né? Então, se a gente tiver esse sistema de controle da combustão, do gerador, a gente também consegue estender o prazo de inspeção de algumas caldeiras. A gente tem também a inspeção extraordinária, que ela deve ser feita quando? Sempre que a caldeira sofrer qualquer tipo de reparo ou dano, sempre que sofrer alguma alteração que esteja relacionada à segurança, antes de ser recolocada em funcionamento, se ela teve uma parada de 6 meses. Então, por exemplo, né, agora a gente teve pandemia, então a gente tem aí provavelmente 6 meses, né, algumas empresas paradas. Então essa caldeira ficou parada, então ela vai precisar nesse momento de uma inspeção extraordinária para retornar às suas atividades. Sempre também que houver uma mudança do local de instalação, então você tem a caldeira instalada num dado local, pode ser no mesmo estabelecimento. Se você mudou a posição dela para um outro lugar, ainda que no mesmo estabelecimento, você tem que fazer uma inspeção extraordinária. Essa inspeção ela vai gerar um relatório que deve conter o quê? Os dados, né, na placa de identificação da caldeira, categoria da caldeira, tipo de inspeção, né, se for inicial, periódica ou extraordinária, data de início e término de inspeção, descrição, né, dos procedimentos de inspeção, exames e testes, registro fotográfico do exame interno, resultado das inspeções, providências, né, se forem necessárias, relação dos itens dessa NR, né, relativos a caldeiras que não estão sendo atendidos. Então, se tiver uma inconformidade, deve constar no relatório. Um parecer conclusivo quanto à integridade da caldeira até a próxima inspeção. Então, se por algum motivo identifica-se que essa caldeira não tem condições de operar mais por 12 meses. Então, isso deve estar concluído lá no relatório. A data prevista para a nova inspeção de segurança, nome legível, assinatura, número de registro do conselho do profissional habilitado, nome legível e assinatura dos técnicos que participaram da inspeção. Então, em geral, a NR13, quando se trata de caldeiras, trata dessas questões. É claro que lá no texto está bem mais detalhado, né? Então você pode fazer uma leitura, está bem mais detalhado lá. Mas, em geral, esses são os aspectos que a NR13 trata quando se fala de caldeiras. No próximo vídeo a gente vai estar tratando aí de alguns aspectos de operação e manutenção, procedimento de inspeção, etc. Obrigado aí pela atenção, qualquer dúvida a gente está à disposição.